pequeno grupo, falar em pequeno grupo é falar em relacionamentos. Pastor Anderson me convidou e eu pensei, bom, para mim, falar em pequeno grupo, a gente tem que falar em relacionamento. Nós fomos criados para os relacionamentos. E a nossa vida só terá, de fato, significado, nós só vamos nos sentir realizados, nós só vamos ter a vida plena se nós verdadeiramente vivermos em relacionamentos. Relacionamento com Deus e com o próximo. Então nós precisamos de investir nos relacionamentos. Pensar em pequenos grupos é pensar em relacionamento. E eu pensei em dois textos curtinhos, você tem a sua Bíblia aí, então nós vamos ler esses textos. O primeiro é de Mateus, capítulo 22, versículo 37 a 40. Uma palavra de Jesus. Os dois textos que nós vamos ler são dois textos, palavra de Jesus Cristo, e Jesus está nos dando uma mensagem muito importante para nós aqui. Eu vou ler na NVI, que é a versão que eu uso, você tem a sua versão, não sei qual que é a versão oficial aqui, nós lá usamos a NVI. E diz assim o texto: Jesus respondeu, preste atenção, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Preste especial atenção ao versículo 40. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Jesus está respondendo a um crítico. Jesus não se enquadrou na religiosidade da época. Ele não estava de bem com a religião institucionalizada da época. Por isso, ele tinha uma atitude um pouquinho diferente daquela dos doutores da lei, dos fariseus, dos saduceus, enfim, das pessoas que estavam à frente da religião na época. Ele era perseguido. Aqui, o que Jesus está fazendo é respondendo a uma pergunta de um fariseu, e o texto diz isso nos versículos anteriores, que queriam pegar Jesus numa armadilha. Eles queriam de alguma forma desmascarar Jesus. Ele então faz esta pergunta. Eles sabiam muito bem a resposta, eles eram conhecedores da lei. Observem, se você ler um pouquinho à frente, um versículo anterior, é perito da lei. O perito da lei era um estudioso da lei, da Torá, da lei e profetas, como a Torá era chamada. No Novo Testamento, alguns textos você vai encontrar referência dizendo, como está escrito na lei e nos profetas, aí menciona o Antigo Testamento. Assim como está dito na lei e nos profetas, Velho Testamento. Quando Jesus aqui diz, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, Jesus está dizendo, quando você fizer isso aqui, você estará cumprindo toda a Escritura. É isso que Jesus está dizendo. Jesus resume, e olha, eram aquelas pessoas que cumpriam, que buscavam cumprir tudo e exigiam o cumprimento de tudo dos outros. Eram aquelas pessoas que colocavam fardo pesado sobre as pessoas. Jesus vai falar sobre isso, um fardo tão pesado que nem eles mesmos conseguiam carregar, e os outros também não conseguiam. Eles fechavam a porta do reino e não entravam, e não deixavam os outros entrar, por causa da religiosidade, do fardo. Jesus resume tudo dizendo o seguinte: olha, vocês querem cumprir a lei? Vocês são religiosos? Vocês observam a lei, as Escrituras? Então faz o seguinte: ama Deus e o próximo, e você estará cumprindo toda a lei. Simples assim.
Esse é o ensinamento de Jesus. Se você amar a Deus e se você amar o seu próximo, você cumpre toda a lei. E por que é assim? É simples. Se você ama a Deus e você ama o seu próximo, precisa de ter mais alguma lei? Precisa de ter uma lei dizendo para você não roubar se você ama a Deus e ao próximo? Precisa de uma lei dizendo para você não adulterar se você ama a Deus e o seu próximo? Precisa de uma lei dizendo para você não matar se você ama a Deus e ao próximo? Então Jesus está dizendo, foque nisso. Pare de tentar se aprofundar mais e mais e mais e mais nas Escrituras, mas aplique um ponto da Escritura que pode transformar a sua vida. E amar a Deus e ao próximo é, na verdade, a essência do cristianismo. Em 1 João, o discípulo amado de Jesus, lá no capítulo 4, versículo 21, ele vai dizer o seguinte: se você afirmar que ama o próximo, que ama a Deus, aliás, mas odeia o seu irmão, você é mentiroso. Pois, como pode alguém amar a Deus que não vê, se não ama o irmão que vê? O que o apóstolo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: você ama ao Deus invisível na pessoa do seu próximo que é visível. Ele está dizendo, você serve ao Deus invisível servindo ao seu próximo, que é visível. Você expressa o seu amor ao Deus invisível, ao Deus que você não vê, na pessoa do seu próximo que você vê, que você pode abraçar, que é de carne e osso. Às vezes a gente não entende muito bem isso, a gente pensa que servir a Deus é prestar algum serviço aqui dentro das quatro paredes. Servir a Deus é servir o próximo. E não podemos nos esquecer que o próximo mais próximo é o cônjuge. São os filhos. E a verdadeira religião começa em casa. Se não começar em casa, é máscara. Não é verdadeira religião. Verdadeira religião começa em casa. E você expressa o amor a Deus, amando o seu próximo, respeitando o seu próximo. E aí você faz isso em casa, você faz isso no trabalho, você faz isso com as pessoas da vizinhança, com as pessoas que você encontra na rua. Aí sim a religião vai fazer a diferença na sua vida e na vida dos outros. Um outro texto que eu quero chamar a sua atenção, também em Mateus, capítulo 7, agora, versículo 12. De novo, uma palavra de Jesus, e esse é um dos versículos mais interessantes, e na verdade Jesus não foi original, né? Esse versículo é uma citação, Jesus está citando um código muito antigo, chamado Hammurabi, e esse código já tinha mais de 1800 anos. Jesus então apenas cita o que as pessoas, os estudiosos já conheciam, e ele diz assim, versículo 12 do capítulo 7, assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. De novo Jesus está dizendo, vocês querem observar toda a Escritura, todo o Velho Testamento, a lei e os profetas, as Escrituras do modo geral, vocês querem? Então, vamos simplificar, trate os outros da forma como você quer ser tratado. Isso que é uma simplificação bacana, né? Trate os outros da forma que você deseja ser tratado. Agora pense bem, como é que você gostaria de ser tratado no dia a dia? Como é que você gostaria de ser tratado
no seu relacionamento conjugal? Como é que você gostaria de ser tratado no trabalho? Enfim, em todas as situações. Então, trate o outro desta forma. E aí você estará cumprindo as Escrituras. Palavras de Jesus, não é minha palavra. Você vai cumprir a lei e os profetas. Você vai cumprir as Escrituras. Esta é a chamada lei áurea, ou regra de ouro, melhor dizendo, a regra áurea. Lá no código havia também a regra de prata. Jesus não cita, mas de forma indireta nós podemos entender. A regra de prata é a negativa. Nunca, jamais faça aos outros aquilo que você não quer que os outros lhe façam. Então, comece a pensar nessas duas regrinhas, né? Vamos na positiva: faça aos outros tudo aquilo que você quer que os outros te façam. Então, aquilo que você não quer, você não vai fazer. A de ouro já está, né? A de prata está contida nela. Então, observe essa regra, e você vai estar percebendo que você está cumprindo a Escritura. Você está cumprindo a palavra de Deus nos relacionamentos. E por que eu falo de relacionamento? Relacionamento é o que verdadeiramente faz a diferença na nossa vida. São os relacionamentos que vão determinar a nossa felicidade. Quem não quer ser feliz, né? Se eu perguntasse aqui, quem quer ser feliz? Todo mundo vai levantar a mão. Todos nós queremos ser felizes. Todos nós buscamos a felicidade. Não está errado, não. Todos nós queremos ser felizes. Mas onde está a felicidade? Será que está no acúmulo de coisas, de bens, nas conquistas materiais, ou mesmo nas conquistas acadêmicas, profissionais? Será que está na fama, na notoriedade? Será que é aí que está a felicidade? Vamos pensar numa pessoa que está no leito da morte, seus últimos momentos. Uma pessoa que teve muito sucesso, uma pessoa que teve, vamos dizer, financeiramente ela foi muito bem sucedida, ela tem muitos bens. Naquele momento, o que importa? Qual é a essência? Qual que é o ponto mais importante? Será que nesse momento essa pessoa vai falar: busque todas as escrituras das minhas terras, que eu quero morrer com as escrituras dos meus apartamentos, os documentos dos carros, traga, eu preciso, meu último momento, traga as contas, os extratos das contas. Será que alguém faz isso? Nunca, jamais. O que a pessoa faz? Traga o meu irmão, traga minha esposa, traga o meu filho. E quantas vezes as pessoas estão longe, né, de parentes, por décadas. Eu já vi filhos sem conversar com o pai por décadas. E só na hora da morte eles se encontram. Semana passada aconteceu o falecimento de uma pessoa, uma senhora lá, mãe de uma pessoa da igreja, e essa pessoa se reconciliou com uma pessoa da família que, décadas sem falar. E aí, por que ela quer as pessoas? Não chame a pessoa, eu peço perdão, você me perdoa. Por quê? Porque a pessoa quer morrer em paz, ela quer partir em paz, ela entende que o mais importante são as pessoas. Agora, queridos irmãos, por que a gente só vai dar importância nisso no último momento? Se as pessoas, se os relacionamentos é o que conta de fato, é o que faz diferença, é o que vai nos deixar em paz no momento da partida, por que não valorizar, investir nos relacionamentos de tal forma que a gente possa viver a vida com muito mais plenitude, com muito mais alegria, com paz? Por que não viver agora? E o fato é que nós estamos aqui de passagem, nós sabemos disso, a vida é muito curta,
é muito curta. Às vezes nós corremos atrás de muita coisa que não faz a mínima diferença. No final vai ficar tudo para trás, não vai acrescentar nada. Aquilo que de fato é importante, nós deixamos de lado, nós perdemos. Então, como Fernando Pessoa afirma, cada outono que vem é mais perto do último que teremos. E eu achei esse versinho fantástico. Cada outono que vem é mais perto do último que teremos. É um a menos, um a menos, um a menos. É a realidade, é a vida. Aliás, quando você faz aniversário, normalmente, enganosamente, você costuma dizer assim, mais um ano de vida. Mais um ano de vida, coisa nenhuma. Menos um ano de vida. E o ano que vem será menos um de novo, menos um, até que vai acabar. Cada aniversário que você faz é menos um ano. Nós estamos caminhando para a eternidade. Nós precisamos de parar e pensar o que de fato é importante nessa caminhada. Porque às vezes nós estamos perdendo o foco. E nós vivemos num tempo tão conturbado, num corre-corre desenfreado. Certa vez eu vi uma propaganda numa revista que dizia assim, devido à concorrência, à forte concorrência dos dias atuais, precisamos dormir com os olhos abertos e, se possível, lendo. Uau, que estresse, hein? Mas é verdade, tem gente que está correndo. E aí eu lembro de uma pergunta de Nietzsche, que é o seguinte, para que pressa, se o que nos espera é a morte? E aí nesse corre, nós às vezes pisamos nas pessoas, nós às vezes desprezamos as pessoas, às vezes nós não temos tempo para as pessoas que são verdadeiramente importantes e que de fato fazem diferença na nossa vida. Então, valorizar o relacionamento é algo muito importante, a começar em casa mesmo. Começar em casa, os relacionamentos podem nos fazer pessoas muito felizes, realizadas, com a vida plena, mas também pode nos jogar lá no fundo, se forem relacionamentos doentios, errados, quebrados. Psicólogos afirmam que a maioria dos problemas emocionais tratados nos consultórios tem origem nos relacionamentos errados. Suicídios, uma boa parte dos suicídios são consequências de relacionamentos doentios. Por isso, a necessidade da gente mudar um pouquinho o foco nesse mundo doido que nós vivemos hoje. E veja, eu fiz uma pergunta, quem aqui quer ser feliz? Está certo, nós temos que querer ser felizes, mas se você de fato quer ser feliz, então decida hoje, tome uma decisão hoje, de fazer, sabe o quê? Pare de buscar a felicidade. Você quer ser feliz? Então pare de buscar a felicidade e busque ser uma bênção na vida das pessoas. E você vai descobrir que a felicidade vem ao seu encontro. Na medida que você abençoa outras pessoas, na medida que a sua vida abençoa outras pessoas, a sua vida ganha sentido, ganha significado, realização, plenitude. Tem uma historinha que eu achei muito bonita, de um menino que foi num jardim e ele tentou pegar uma borboleta. Então, minhas filhas, eu fazia isso quando elas eram pequenininhas, vamos pegar a borboleta, a gente nunca conseguia, até porque a gente sempre tentava pegar a mão, né? Se tivesse alguma coisa que ajudasse, e aquele menino tentou então pegar a borboleta, ele ia, quando ele chegava pertinho, o que acontece? Ela voa, e ela vai para outra flor, e ele ia atrás dela, e quando ele chegava pertinho, ela voava, ele ia de novo, e cansou, ele queria muito pegar aquela borboleta, mas como ele cansou, o que ele fez? Ele sentou no banquinho da pracinha, e sentado ele sentiu um ventinho assim, quando ele olha no ombro, a borboleta tinha pousado no ombro dele.
Assim que ele parou de perseguir a borboleta veio ao seu encontro. E a ideia, né, por trás dessa historinha, é que a felicidade também é assim. Quanto mais você corre atrás dela, mais ela foge, mais ela escapa. Mas quando você para de buscar a felicidade e busca ser uma bênção na vida das outras pessoas, e eu insisto, a começar com o cônjuge, com os filhos, a começar em casa, e depois, é claro, vai se expandir para o seu pequeno grupo. Quando você decide ser uma bênção na vida das pessoas com quem você trabalha, da vizinhança, você vai descobrir que a felicidade vem ao seu encontro. Ela te encontra, mas é uma decisão. Então, se você puder levar alguma coisa, sair daqui pensando, o que eu posso fazer a partir de hoje, chegando em casa, para ser bênção na vida do meu cônjuge? O que eu posso fazer para ser bênção na vida de meus pais? O que eu posso fazer para ser bênção na vida do meu pastor? O que eu posso fazer para ser bênção na vida dos meus vizinhos? E gestos de amor. E vamos lembrar que Jesus diz que nós devemos amar os inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Está em Mateus 5. E daí nós entendemos que não é necessário gostar da pessoa para amar a pessoa, porque você não gosta do inimigo. É necessário uma decisão de fazer gestos de amor em favor daquela pessoa, mesmo que ela me persiga, mesmo que ela é minha inimiga. E orar é um gesto de amor, que nós devemos estar dispostos a fazer. Quando nós oramos pelos outros, Deus abençoa a vida do outro, mas abençoa ainda mais a nossa. Quando você ora pela vida financeira do outro, Deus abençoa a vida financeira do outro, mas abençoa ainda mais a sua. Quando você ora pelo relacionamento do outro, Deus abençoa o relacionamento do outro, mas abençoa ainda mais o seu. E gestos de amor a gente aprende quando a gente fala em pequenos grupos, pequenas coisas, de às vezes fazer um favor para um vizinho que quebra tudo. Às vezes tem uma situação conflituosa entre as pessoas, você faz um gesto de amor. Eu nunca esqueci de uma situação quando eu trabalhava no banco, Banestes, e a gente trabalhava no CPD à noite, e não vou entrar muito em detalhe não, mas eu ia sempre de moto, sempre tive moto, durante uns 33 anos eu acho, eu andei de moto direto, fazia tudo de moto. Então, eu ia de moto, só que a grande maioria ia de ônibus. Naquela época, isso há muitos anos atrás, eu sou bem mais velho do que você acredita que eu seja. Então, as pessoas iam de ônibus, mas depois que passava da meia-noite, porque nós trabalhávamos no CPD noturno, né, fazendo a compensação e digitação dos cheques, dos documentos, na verdade, não só cheques, a gente não tinha como voltar. Então, dependíamos da Kombi. A Kombi saía entregando gente para todo canto. Imagine uma Kombi só entregando gente na Serra, Cariacica, Vila Velha. Imagine o último, quando ele ia chegar em casa, né? Então, eu trabalhava na digitação, e a gente dependia muito, porque nós ganhávamos por produção. E eu sempre quis ser um dos primeiros, e trabalhava para ser. Só que eu dependia da mesa, do serviço que chegava para mim. Tinha serviço que era muito fácil, tinha serviço que era complicado, que a gente levava mais tempo, e cada documento contava um só e pronto. Tinha um rapaz que, eu não sei nem porquê, mas ele sempre colocava os documentos ruins para mim, e aí criou-se um conflito. Muito bem, um dia, eu estava saindo de madrugada, ele ia viajar no dia seguinte, ele ia depender de esperar a Kombi, ia demorar muito, ele morava em outra direção, mas na saída ele me perguntou, meio que assim, ele arriscou, me dá uma carona, vou viajar amanhã. E claro que assim, a primeira coisa é,
Mas eu parei, pensei e lembrei do princípio do amor, de amar aqueles que te perseguem. E meio que, vou experimentar? Falei, vamos embora. Não, você me leva mesmo? Te levo. Eu fui para outra direção, lá próximo do aeroporto, deixei ele e voltei para Vila Velha, lá da Praia de Suá, que a gente trabalhava lá. Muito bem, a partir deste dia, a minha vida melhorou tanto, ficou tão fácil a minha produção, um gesto. E às vezes é isso que nós temos que fazer. Às vezes nós estamos pregando o Evangelho, mas falta um gesto de amor. Atribuído a Francisco de Assis, eu não sei se é de fato, mas ele disse o seguinte: prega o Evangelho o tempo todo. Se preciso for, use também as palavras. Mas pregue o tempo todo, é com a vida. Que a sua vida seja o livro pregando o Evangelho, falando do Evangelho para as pessoas. Portanto, relacionamentos determinam a nossa felicidade. Mas tem uma outra coisa, relacionamentos determinam também o nosso sucesso na vida. E de novo, se eu perguntar, quem aqui quer ser bem-sucedido? Claro, todo mundo vai falar, eu quero ser bem-sucedido. Quem que na sua sã consciência diria, sabe uma coisa, eu quero ser fracassado, eu quero ser mal-sucedido na vida. Não existe, todos nós queremos ser bem-sucedidos na vida. Eu quero, todos nós queremos. Mas o que a gente faz para ser bem-sucedido? Às vezes, a gente faz mais cursos, a gente estuda mais, a gente busca outros trabalhos, a gente busca um outro negócio, a gente pensa assim, eu preciso de buscar um meio de alcançar o sucesso. Então você busca uma melhor formação acadêmica, uma melhor carreira profissional, você busca uma coisa, busca outra, e depois você descobre que às vezes você até alcançou sucesso numa determinada área, mas no geral você não é bem sucedido. E aí de novo nós vamos perceber que às vezes você está errando o alvo. Se você quiser ser bem sucedido na vida, preste atenção nos relacionamentos. A gente faz curso de tudo, mas eu nunca vi alguém, assim, deve existir, né? Falar, eu quero me aperfeiçoar nos relacionamentos, nesta área. Eu quero ser bom na arte de me relacionar com as pessoas. Já pensou se você determinasse a fazer um curso, ler livros na área do conhecimento próprio, conhecer as emoções, saber por que você age e reage de determinada forma, para que você se relacione melhor? Já pensou que mudança que isso faria na sua vida, no seu trabalho? Tem pessoas que são gênios, pessoas geniais, mas que não alcançam sucesso. Não são bem-sucedidos, porque não conseguem se relacionar com pessoas. São sempre fracassadas, são sempre frustradas, são sempre amarguradas. Não conseguem se relacionar com pessoas. Então nós precisamos sim decidir, investir em relacionamentos e ser bom nos relacionamentos, isso mesmo. Desenvolver a arte de se relacionar bem. Fazer a nossa parte. Às vezes, nós queremos que Deus abençoe, por exemplo, o nosso casamento, mas nós não investimos nos relacionamentos. Nós não investimos na vida do cônjuge. Nós não decidimos ser uma bênção na vida do cônjuge. E aí, eu quero que Deus faça a minha parte. Eu lembro de uma história, um diácono tinha uma propriedadezinha, uma chácarazinha, tipo aqui na Barra do Jucu, alguma coisa assim. O pastor tinha o desejo de ter uma chácarazinha também. O diácono tinha aquela chácara lá, mas ele não gostava assim de plantas, o negócio estava lá, mas estava aquele matagal, aquela capoeira e tal.
O pastor um dia falou, se você encontrasse alguma coisa por aí e tal, num preço bom, eu gostaria de comprar. De repente, o sítiozinho, ou a chácarazinha, do lado daquela que o diácono tinha, estava à venda. Ele foi e falou com o pastor foi lá, viu, se empolgou, comprou. E aí o pastor gostava de plantas, gostava de jardim. E ele começou a trabalhar naquela chácara, ele pegou o seu mês de férias, trabalhou o mês todinho lá e tal. E aquilo foi desestressante, foi um prazer para ele. Depois, nos dias de folga, toda segunda-feira ele ia lá trabalhar. O diácono nem olhava para aquela terrinha dele lá, aquela chácara lá, ficava lá. Um belo dia, o diácono foi lá e olhou para a chácara do lado assim, e ficou pasmo. Uma coisa linda, um gramado todo verdinho, várias arvorezinhas, toda cortada redondinha, uma cerca viva, quadradinha, tudo de planta assim. Ele olhou, viu o pastor trabalhar e falou: pastor, como Deus te abençoa, agora eu sei que você é abençoado por Deus mesmo, que coisa linda essa chácara. E o pastor respondeu: é verdade que Deus me abençoa, mas você precisa de lembrar como era esta chácara quando Deus cuidava dela sozinho. Era um matagal igual a sua. Eu fiz a minha parte. Se você fizer a sua parte, Deus abençoa. E aí eu me lembro de um fato que aconteceu lá no gabinete. Um casal que estava em crise, pensando em separar e tal. E aí um deles disse o seguinte: pastor, ore por nós. Ore para que o nosso relacionamento seja mais amoroso, para que haja mais afeto, para que haja mais carinho. Está tão seco, está tão duro. E eu orei, mas depois eu fiquei pensando o seguinte: a gente pode até orar, mas essa não é a parte de Deus. Fazer o relacionamento ser um relacionamento tocado pela gentileza, pelo amor, pelo afeto, essa não é a parte de Deus, essa é a nossa parte. Então, se você quer colher afeto no seu relacionamento conjugal, você tem que semear afeto na vida do seu cônjuge. Se você quer colher gentileza na sua casa, com o cônjuge, com os filhos, você tem que semear gentileza. É a lei da semeadura e da colheita, não falha. Gálatas 6,7, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Nós ceifamos aquilo que colhemos. Aí eu percebo o seguinte: às vezes as pessoas querem que Deus faça, que Ele colha tenha uma colheita, mas Ele não semeou aquilo. Eu trabalhei na roça, sou do interior, da roça mesmo. E eu lembro assim, quando a gente semeava uma determinada cultura, vamos colocar assim, a gente semeava feijão. Sabe o que a gente colhia? Feijão. Não tinha como colher milho de jeito nenhum. Se eu semeasse feijão, eu podia fazer uma campanha de oração com as pessoas de fé total, podia fazer um jejum, podia fazer de tudo. Semeando feijão, eu vou colher o quê? Feijão. Tem gente que semeia palavras duras, ríspidas, grosseria, e quer que o pastor ore para Deus abençoar o casamento. Ele quer ter uma colheita de afeto, de amor, de alegria, de vida plena, de vida satisfeita, semeando outras coisas. Semeie isso. Então, nós precisamos viver o cristianismo de verdade, e os relacionamentos é que vão fazer o cristianismo ser de verdade. É no contexto dos relacionamentos que nós vivemos o cristianismo verdadeiro. Então nós precisamos de fato de tomar a decisão: eu quero sair daqui uma pessoa melhor, na arte de lidar com pessoas. E essa, sinceramente, é uma coisa que eu venho trabalhando. Eu leio muito, eu busco conhecer, porque eu sei que para ser bem sucedido na vida não tem outro caminho. Se você não se relacionar bem com as pessoas, vai ficar difícil. Então,
Meu convite para você, para os pequenos grupos, para a sua família, para o seu trabalho, em todas as áreas, cuide dos relacionamentos. Seja bênção na vida das pessoas. Decida ser uma bênção na vida das pessoas. A partir de hoje, saindo daqui, se você não está fazendo, e está fazendo, eu sei que está, mas você pode melhorar, o que você pode fazer? Faça. Tem coisas para mudar em você, peça para Deus mudar. Porque olha que coisa interessante, irmãos, nós geralmente queremos que o outro mude, né? A gente fala, se minha esposa mudasse, gente, eu vou orar para minha esposa mudar. Não ore para o seu cônjuge mudar, não. Ore para você mudar. E aí você tem acesso. Quando você ora para que haja mudança em você, você e Deus trabalhando juntos, com certeza você vai mudar. E quando você mudar, quando Deus começar a trabalhar, Ele trabalha no outro também. E aí pode ter certeza, tomando essas atitudes, você vai fazer a sua casa se alegrar, você vai fazer o seu pequeno grupo se alegrar, você vai fazer a sua vizinhança se alegrar, você vai fazer os seus colegas de trabalho se alegrar, você vai fazer a terra se alegrar. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que você viva grandes relacionamentos nos pequenos grupos. Deus abençoe.